Então já vimos alguns exemplos de variáveis aleatórias, tanto discretas quanto contínuas. Em cada um deles a gente calculou a média e a variância. Agora a gente vai ver algumas propriedades gerais a respeito da média e da variância em variáveis aleatórias. Então a média ela dá uma ideia para a gente dos valores mais prováveis da variável, de que a variável assuma, né? Então a gente tem algumas propriedades que nos ajudam a calcular ou aproximar não só a média, mas também probabilidades em geral. Então a primeira que a gente vai ver para a média, né, é quando a gente tem variáveis comparáveis. Então imagina que a gente tem duas variáveis, x e y, não negativas, e que para qualquer elemento que eu pegue, o valor de x vai ser maior que o valor de y nesse elemento. Então, nesse caso, o valor esperado da variável x vai ser maior ou igual ao valor esperado da variável y. Outra propriedade também muito utilizada da média é a linearidade. Então, se eu quero calcular a média aqui dessa variável aleatória, que é a variável x multiplicada por uma constante mais outra constante, então esse valor esperado vai ser a constante que multiplica o valor esperado da variável mais a constante b. E também, se eu tenho duas variáveis, o valor esperado da soma vai ser a soma dos valores esperados. Isso acontece porque a expressão do valor esperado é uma expressão linear. Tá aqui uma pequena aplicação. Imagina que num jogo de azar, um dado é lançado 5 vezes e cada lançamento o jogador perde em pontos a quantidade equivalente ao valor da face sorteada. Quantos pontos o jogador espera perder? Então aqui, cada rodada, a quantidade de pontos perdidos pode ser considerada uma variável aleatória. E o valor esperado dela vai ser a probabilidade de cada face vezes o valor da face. Nesse caso aqui vai dar 21 sobre 6. Agora o valor total que ele vai perder nas 5 vezes seria a soma aqui dessas 5 variáveis, né? Sendo que cada variável tem a mesma distribuição. Então o valor esperado dessa soma vai ser a soma dos valores esperados, que vai ser 5 vezes esse valor, vai dar 105 sobre 6. Então é muito comum também que a expressão da distribuição de probabilidade fique em função de um parâmetro. Então nesse caso a gente também consegue calcular o valor esperado em função desse parâmetro. Então imagina que a gente tem um parâmetro aqui entre 0 e 1 e uma variável x assume os valores inteiros, né, na realidade 0, 1, 2, 3 por diante, de acordo com a seguinte função de probabilidade. Então, a probabilidade da variável assumir o valor k vai ser p que multiplica 1 menos p elevado a k.
Calcule o valor esperado dessa variável. Então, essa variável aqui pode assumir infinitos valores, cada um com essa probabilidade. Então, se eu fizer o cálculo aqui do valor esperado, eu vou somar aqui cada valor possível multiplicado pela probabilidade dele. Então, eu consigo calcular esse somatório aqui nesse caso. Vai dar 1 menos P sobre P. O valor esperado dessa variável aleatória em função desse parâmetro. Agora, para propriedades da variância. Então, a variância, diferentemente do valor esperado, ela não tem a propriedade de linearidade, mas tem algumas propriedades parecidas. Então, se eu quiser calcular a variância dessa variável aleatória, que é a constante A, que multiplica a variável x mais a constante B, então essa variância vai ser A ao quadrado vezes a constante ao quadrado vezes a variância de x. Ou seja, a constante sai mais elevado ao quadrado. E também daqui dá para a gente ver que se a gente tem uma variável aleatória constante, né, como a gente já tinha visto, a esperança vai ser igual ao valor da constante, mas a variância de uma variável constante vai ser zero. Ou seja, a dispersão dela é zero. A gente tem uma expressão equivalente para variância ao invés dessa da definição, que vale sempre também essa identidade, que é a variância como aqui o valor esperado do quadrado da variável menos o quadrado da média. Então vamos ver um exemplo aqui. Uma variável x tem a seguinte função de probabilidade. Então ela assume valores aqui de 21 a 30 com essas respectivas probabilidades. Vamos calcular aqui variância de x. Então a função de probabilidade x tem essa cara aqui. Então vamos calcular a variância das duas maneiras, pela definição, valor esperado aqui do quadrado dos desvios, e por essa expressão aqui. Então aqui eu tenho coluna dos valores de x, dos valores aqui do quadrado dos valores, dos desvios desses valores em relação à média, e aqui o quadrado dos desvios. E aqui é a probabilidade de cada valor. Então, se eu calcular a média aqui, vai ser o produto aqui de 21 vezes 0,2, 22 mais 22 vezes 0,04, assim por diante. Então, a média vai dar 24,58. E a mesma coisa para eu calcular o valor esperado aqui de x ao quadrado. Vou multiplicar 441 vezes 0,2 mais 484 vezes 0,04, assim por diante, vai dar 611,54. Então a média aqui vai ser cada valor menos, quer dizer, o desvio aqui vai ser cada valor menos a média. E o desvio ao quadrado vai ser o quadrado aqui desses valores. Então posso calcular aqui a média dos desvios quadráticos. Então vai ser 12,8 vezes 0,2 mais 6,65 vezes 0,04, assim por diante. Vai dar aqui o valor de 0,3636, que vai ser o valor esperado aqui, que vai coincidir com a variância da variável x. E se eu calculasse utilizando aquela outra fórmula, eu ia ficar com esse valor aqui, menos o quadrado da média, que daria o mesmo valor. Então, assim como a média ou valor esperado indicava os valores
dava uma estimativa para os valores mais prováveis, a variância ela indica a dispersão. Então, quanto maior a variabilidade nos valores, maior a variância. Então, se a gente tem duas variáveis que assumem valores em escalas próximas, né, na mesma escala, a gente pode usar a variância para comparar a dispersão delas. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos olhar para essa segunda variável y, também assumindo valores de 21 a 30, com essas probabilidades aqui. Então, se a gente comparar o gráfico da variável y com a variável x que a gente viu anteriormente, a gente vai ter esse gráfico aqui. Então, a variável y aparentemente tem uma dispersão menor, porque ela está mais concentrada aqui nesses três valores. Já a variável y está mais distribuída ao longo de uma faixa maior. Então a gente espera que a variância de x seja maior que a variância de y. E de fato, se a gente calcular a variância de y, vai dar 5,75, né? Que é menor do que a variância que a gente tinha calculado para x, que foi de 7,36. Então, assim como a gente deixa o valor do valor da média em função de um parâmetro, também a gente costuma deixar o valor da variância em função do parâmetro, de um parâmetro. Então vamos voltar no mesmo exemplo que a gente tinha visto, que a gente tinha calculado a média, né? Ou seja, a variável x assumindo aqui valores inteiros, com a probabilidade p, 1 menos p elevado a k. A gente já tinha calculado que nesse caso aqui a média vai ser 1 menos p sobre p, em função desse parâmetro. Então vamos tentar calcular a variância também de x em função do parâmetro p. Então a gente poderia tentar calcular utilizando a definição da variância, ou seja, tomar aqui o desvio em relação à média, elevar ao quadrado, multiplicar pela probabilidade correspondente e tomar somatório. Só que nesse caso fica mais fácil a gente utilizar essa expressão aqui. Então vai ser a média aqui, o quadrado dos valores, ou seja, vou somar aqui k ao quadrado pela probabilidade de k e vou subtrair o quadrado da média que eu já calculei. Então a gente conseguiria calcular esse somatório aqui e no final a variância ficaria Q sobre P ao quadrado. Onde Q é 1 menos P. Uma coisa que pode acontecer em alguns casos, né? Nem sempre... Bom, se a gente tem uma variável que assume infinitos valores, seja discreta ou contínua, né? A média ou a variância podem ser infinitos. Ou seja, as somas, né, ou as integrais correspondentes podem divergir. Isso pode acontecer. Na realidade é raro acontecer, mas pode acontecer.